Se você usa ou pretende usar o SimplesVet, esse vídeo é fundamental para que você aproveite o máximo do sistema. Depois de 10 anos usando o sistema e acompanhando dezenas de gestores que não usavam o sistema direito, eu vou apresentar para você as principais falhas no uso do sistema. Nesse vídeo, a gente vai lá para a tela, a gente vai compartilhar a tela do SimplesVet e você vai ver comigo quais são esses erros comuns e o que você precisa fazer para resolver esses erros para melhorar a gestão da sua empresa. Eu sou o Dr. Leandro Zani, médico veterinário, fundador da VetUp e consultor de gestão para clínicas e hospitais veterinários. Eu gravei um vídeo anterior falando sobre o SimplesVet, teve bastante repercussão. Perguntas sobre sistemas são super comuns para nós. As pessoas querem saber qual o melhor sistema, qual o sistema que eu devo usar na minha clínica. E nesse vídeo eu falei de requisitos importantes sobre sistemas em geral. Ali eu falo um pouco mais sobre o SimplesVet, mas sobre sistemas em geral. O sistema entra como um facilitador da nossa rotina, um facilitador da nossa gestão, no qual as informações estão organizadas dentro dele e vão ajudar a gente ter uma empresa bem gerida e a gente ter as informações que a gente precisa. Mas sim, existem falhas básicas, falhas comuns que facilmente podem ser resolvidas e é isso que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira falha é uma má classificação de produtos e serviços. Se você for lá no menu Estoque e Serviços, Grupos de Produtos, é importante que você faça uma classificação da sua empresa em setores. Por padrão, o sistema vem em algo assim como clínica, pet shop e salão. Essa é a definição padrão. Mas especificamente quando a gente fala de clínicas e hospitais, essa divisão não nos atende, porque a clínica está como um setor muito amplo e a gente precisa criar os setores, que é o que a gente chama de centros de custo, para entender o resultado da sua empresa dividido em setores diferentes. Então, como que eu gosto de olhar e como que eu gosto de classificar que a gente trabalha dentro das consultorias? A gente vai criar mais subdivisões dentro da clínica para que a gente tenha grupos principais. Então, eu gosto de separar a cirurgia, a internação, a parte de exames e consultório. Basicamente, é nesses 4 grupos principais que a gente separa a clínica. Quando tem banho e tosa, a gente deixa como um grupo principal e também a loja a gente deixa como outro grupo principal. Uma empresa ou outra também vai ter hotel, vai ter algum outro serviço específico e também aí a gente deixa separado como outro grupo principal. Mas qual que é a lógica? Eu sempre tenho um grupo pai e um subgrupo, como você está vendo aí na tela. Isso me ajuda a entender o desempenho por setor para eu entender na minha empresa da onde que vem a renda. Por exemplo, eu quero facilmente saber o quanto a cirurgia representa do meu faturamento, o quanto a internação representa do meu faturamento, o quanto a loja representa do meu faturamento. Porque uma das coisas comuns que a gente vê nas clínicas é que a loja representa pouco, mas poderia vender mais. E quando a gente faz um trabalho direcionado para aumentar vendas de loja, a gente consegue melhorar. Então você deve classificar sempre em 2 níveis. Um grupo principal com os grupos filhos daquele ali. Então, por exemplo, dentro da cirurgia, eu posso ter um subgrupo anestesia, eu posso ter um grupo castração, eu posso ter outro subgrupo ali limpeza de tártaro, cirurgia de tecidos moles, ortopedia. Então, quando eu for analisar o relatório da cirurgia, eu não vou olhar mais só ela como o grupo principal. Eu vou expandir e avaliar os grupos dentro dela para saber o que puxou a cirurgia para cima ou para baixo e assim eu conseguir promover ações para melhorar o resultado da cirurgia. Segunda falha, não cadastrar a origem do cliente. Isso vai matar totalmente as nossas estratégias de marketing. Aqui eu tenho 2 dicas importantes para você. Primeiro, você vai acessar esse menu aqui, Cadastros, Origem do Cliente, e ali você vai deixar todas as origens possíveis das campanhas de marketing, todas as ações que você tem. Normalmente a gente vai distribuir nas origens de indicação, então pode ser indicação de cliente, indicação de veterinário, fachada, então alguém que passou na frente da nossa empresa e viu e por isso veio. A gente pode ter plano de saúde e a gente vai ter as fontes do marketing. Então, um anúncio que eu estou rodando no Google, uma campanha que eu estou fazendo no Instagram, ou a minha estratégia de conteúdo como todo em redes sociais. Hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente que me contou que chegou uma cliente nova da clínica que tinha visto o pequenino canal do YouTube que ela tem, mas que está começando a decolar. Então a gente foi lá e incluiu no SimplesVet que ela usa o YouTube como uma origem do cliente. Então a gente foi lá e fez o cadastro de todas as origens possíveis. Agora a gente precisa treinar a nossa equipe para perguntar essas origens e colocar essa informação no sistema.
A maioria das clínicas que a gente atende, que são novas e começam na consultoria, isso é uma das primeiras coisas que eu confiro. E quando a gente vai ver, tá tudo em branco. Então o Simplesvet tem nessa aba de clientes que você está vendo, essa configuração de tornar alguns campos obrigatórios no cadastro do cliente. E um desses campos vai ser a origem ou a pergunta como nos conheceu. Você vai tornar isso obrigatório e a sua recepcionista, o seu recepcionista não vão conseguir completar a ficha se não tiverem feito essa pergunta. É claro que você precisa treinar muito bem a sua equipe para que eles não preencham qualquer coisa, e eu já vi muito isso acontecer. Eles preencherem qualquer coisa só para se livrar ali e conseguir fazer o cadastro, porque você tornou esse cadastro obrigatório. Com isso, você vai ter uma mensuração mais clara da onde estão chegando seus clientes, e isso a gente vai trabalhar depois no marketing. No marketing a gente vai ver as campanhas que a gente está fazendo e da onde estão vindo os nossos clientes para a gente investir nos canais que têm maior retorno. Terceira falha, e essa falha é super comum não só para Simplesvet, mas para sistemas em geral e para equipes veterinárias em geral, que é não preencher prontuário. O prontuário é um documento legal, super importante para nos proteger legalmente, e não só para isso, mas para que a nossa equipe tenha as informações organizadas dentro do sistema e para que entre turnos, entre equipes diferentes, consiga haver uma continuidade dos casos e dos atendimentos. Então, isso é fundamental. Os prontuários devem estar bem preenchidos, bem organizados. No Simplesvet você vai ter os modelos de atendimento, que você já pode deixar alguns campos pré-configurados para que a equipe preencha, isso facilite a vida deles. Então, use adequadamente os prontuários. O quarto erro é lançar vendas em nome de funcionário errado. Você está vendo aí na tela uma simulação que eu fiz lançando uma venda e eu estou logado, meu usuário, mas eu não atendo nessa clínica, eu sou gestor. Se eu colocar por padrão no meu usuário, e se no caso eu fosse uma recepcionista, essa venda sairia no meu nome. Então tá aí ali, no exemplo que você viu, uma consulta saindo no meu nome, mas não fui eu que fiz essa consulta. Essa é uma falha super comum e a gente sempre verifica isso, e a gente vai encontrar consultas, cirurgias, exames em nome de recepcionistas, em nome de funcionários administrativos que não deveriam estar fazendo a venda. Eles deveriam sim estar lançando a venda, ou o próprio veterinário lançar a venda, que também é o melhor, é o que eu sempre oriento, para que a venda seja lançada pelo veterinário dentro do consultório. Mas se eventualmente ele está na correria e pediu para a recepcionista, lança para mim, ela vai ter que modificar o nome do usuário para colocar o nome do veterinário que fez a venda. Onde que isso vai impactar? No relatório de produtividade de cada profissional. Quando eu for avaliar o quanto cada veterinário vendeu e o ticket médio dele, se eu não tiver esses lançamentos de uma forma adequada, o meu relatório vai ser uma furada. E esse é um relatório que a gente usa muito para aprimorar o desempenho da equipe. Então eu preciso saber como estão as vendas, como está o ticket médio de cada veterinário da minha equipe, para que eu veja formas de que ele venda mais. É claro que sempre respeitando a ética, mas a gente vê que os veterinários em geral têm uma dificuldade comercial. E esse relatório vai nos ajudar a analisar isso e implantar ações de melhoria comercial. O quinto erro é não cadastrar e acompanhar os protocolos de vacina. Então o sistema vai ter esse recurso de você colocar os protocolos de vacina e ele já vai lembrar a vacina no próximo ano, para que a gente possa chamar esse cliente para fazer essa revacinação. Aqui eu vejo dois problemas super comuns. Primeiro, os protocolos não são lançados adequadamente, não são registrados no sistema. Esse é o problema mais básico, não é tão comum, mas ainda acontece. E o segundo erro é não usar essa lista de vacinas previstas de uma forma adequada e deixar passar batido muita vacina que poderia ser realizada. Nas análises que a gente tem feito, a gente vê que a taxa de vacinação realizada com relação às vacinas previstas é muito baixa em várias clínicas. Ou seja, a gente está deixando vacina passar por falha administrativa. Se você quer melhorar essa taxa de vacinação e a gestão da sua clínica como um todo, entre em contato para saber mais sobre o nosso programa de consultoria. Inclusive, para os nossos clientes da consultoria, a gente tem uma aula que eu gravei recentemente sobre os cuidados fundamentais para que você aumente essa taxa de vacinas realizadas. Além disso, a gente vai trabalhar a melhoria da sua equipe, a organização financeira da empresa e o marketing para que você tenha novos clientes e uma empresa que dá muito resultado
mas que não te prende, que te permite ter tempo livre para sua vida pessoal e para sua família. Entre em contato no link na descrição para você saber mais sobre o nosso trabalho. Vamos lá para o sexto item. O sexto item é não usar a agenda do sistema e ter uma agenda paralela em papel. Pelo amor de Deus, não tem agenda em papel. Isso está muito defasado e faz com que a gente perca muitas informações. Ou uma agenda online aí do Google ou qualquer outro tipo de agenda que não está sincronizada com o sistema. A gente tem um grande benefício de ter uma agenda dentro do sistema, porque já vai estar plugada ali na ficha do cliente, na ficha do animal, e é algo muito melhor para o nosso controle. Então se esforce para usar esse recurso do sistema se você ainda não usa. Aliás, se tem algum recurso importante que você usa, mas eu não mencionei, adiciona aqui nos comentários, porque você pode com isso estar ajudando outros donos de clínica a melhorar a gestão das suas empresas. Agora eu vou falar sobre mais 6 itens que as empresas acabam falhando no uso do sistema com relação ao financeiro. O primeiro deles é não lançar contas a pagar, a gente não usar o sistema para o financeiro. O financeiro do sistema é bom, simplesmente tem uma parte financeira bem desenvolvida, bem trabalhada e você precisa usar. E não dá para você ter uma planilha paralela, um outro sistema para o financeiro. Isso é totalmente desnecessário. Então você precisa lançar o contas a pagar aí dentro do sistema. Então tudo que você tem de fornecedores, boletos, salários, impostos, tudo precisa estar registrado no financeiro dentro do sistema. A segunda falha dentro do sistema é uma classificação ruim do plano de contas. Aqui talvez seja um conhecimento mais financeiro do que propriamente de uso do sistema. Então, se você for lá no menu financeiro, categorias, você vai ter o que a gente chama de plano de contas. Isso, para nós veterinários, muitas vezes fica meio complexo. Como que eu classifico um tipo de gasto aqui ou ali? Qual que é a classificação ideal? Por padrão, o sistema vem com uma configuração básica, mas que a gente deve adaptar ao nosso modelo de empresa com a finalidade de gerar um relatório financeiro que eu possa analisar e ter um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, que é um relatório financeiro fundamental, que sem isso não dá para fazer análise financeira da sua empresa para saber se ela é lucrativa ou não. E a organização do nosso plano de contas vai permitir que a gente possa ter um DRE depois. A terceira falha aqui no financeiro é não fazer a conciliação de cartões. Se você entrar no menu financeiro, conciliação de cartões, ali você vai ver que ele faz para a gente daquela venda que a gente fez no cartão, já uma previsão de entrada líquida, descontada as taxas de cartão. É fundamental que você use essa tela para fazer a conferência das vendas. Eu já vi muitos erros aqui e problemas de operadora de cartão que não depositaram o que era combinado, que mudaram a taxa, e ainda bem que a gente estava olhando de perto e conferindo. Agora eu fico pensando, imagina quantas outras empresas passam por isso, mas nem sabem que tem esse problema. Por isso que a gente tem essa tela, conciliação de cartões. É uma tela muito boa, não é fácil de mexer, não é fácil de aprender. Isso, durante as consultorias, a gente leva um tempinho com os nossos clientes para que eles aprendam a mexer adequadamente, mas depois eles aprendem e usam no dia a dia e é uma ferramenta fundamental no controle da gestão deles. O quarto ponto é não fazer a conciliação de saldos. No menu financeiro, a gente vai ter a tela contas e cartões e ali a gente vai cadastrar todas as nossas contas, seja conta corrente, seja contas de investimento, poupança ou dinheiro em espécie. O saldo que está nessa tela tem que bater com o saldo real seu, centavo por centavo, e você tem que conferir isso todos os dias. Se não está batendo, se o número está totalmente errado, você precisa ajustar, porque senão você não tem um bom controle financeiro da sua empresa. Esse controle de saldo permite saber que todas as entradas e todas as saídas financeiras da sua empresa estão corretamente mapeadas. Porque senão não sobra dinheiro no final do mês e a gente nem sabe o motivo. O quinto ponto aqui do financeiro é não fazer o controle de comissões pelo sistema. Aqui eu vejo que o pessoal acaba tendo planilhas, tendo um monte de controles paralelos, isso dificulta. O módulo de comissionamento ajuda bastante a gente já ter em tempo real o quanto cada veterinário vendeu, o quanto é a comissão dele. É até bom para ter uma transparência com relação à equipe e eles saibam exatamente quanto tem para receber e a gente consiga já programar um pagamento a partir disso. E o sexto e último ponto no financeiro é não fazer o controle de estoque no sistema. Os recursos de controle de estoque no sistema são muito bons, são muito úteis, ajudam bastante, inclusive depois para a gente poder fazer pedidos mais assertivos,
mas muita gente não utiliza. Se a gente for lá e avaliar o estoque que está hoje, muitas vezes a gente vai encontrar itens que eu nem tenho mais, que estão lá em estoque, ou itens com estoque negativo. Como que é possível isso? E a gente precisa ajustar esse estoque. Para os nossos alunos de consultoria, a gente tem uma aula bem completa ensinando como fazer esse controle de estoque adequado, mas eu te deixo a dica aqui. Começa primeiro pelos itens de venda, os itens de farmácia, é o que eu sempre falo, os itens que o cliente leva embora. Esses têm que estar perfeitinho. Depois, a parte de estoque de insumos, ela é um pouquinho mais complicada. Isso você vai atingir depois no segundo nível. Quando essa parte básica estiver feita, você vai para essa parte mais avançada. Bom, acredito que teriam outros pontos aqui, você pode deixar nos comentários, mas eu quis falar sobre esses 12 pontos principais que a gente vê falha no dia a dia das empresas e que atrapalha que elas tenham uma gestão profissional. E como eu falei no começo, muita gente me pergunta qual é o melhor sistema para usar. E o melhor sistema é aquele que você usa tudo que ele oferece. Não adianta você pagar caro, você pagar barato, eu não sei quanto você paga, mas não utilizar o que o sistema oferece. Para isso, você precisa parar para aprender a mexer no sistema. Aqui eu vejo muitas pessoas reclamando do sistema, mas elas não têm tempo para parar e aprender a mexer no sistema. E é aí que uma consultoria vai te ajudar, a gente vai pegar na tua mão e mexer no sistema com você. Vou ter um acesso remoto para fazer as configurações junto com você e melhorar os controles e muito mais aspectos da gestão da sua empresa. Entre em contato com a nossa equipe para que a gente possa conhecer a sua empresa e a gente te apresente um plano de trabalho para o seu crescimento. E para finalizar, se você quer realmente crescer, uma coisa muito importante é que você aprenda com outros empreendedores que cresceram dentro do nosso ramo. É por isso que a gente criou o programa Clínicas Veterinárias que Deram Certo. É uma série de entrevistas que eu vou até as clínicas e hospitais para contar as histórias desses empreendedores e o que eles aprenderam ao longo da jornada empresarial deles. Vai ficar aqui no final do vídeo um link para você acessar um episódio dessa série e tem muitos episódios lá para você realmente aproveitar.